quero dar as boas-vindas a você que está conosco agora pela noite. Boa noite a todos que nos assistem. É alegria podermos estar aqui juntos, pois nós sabemos que Deus também está presente e Ele está pronto para falar bem de perto aos nossos corações. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, a partir do 2º versículo. Faça comigo essa leitura enquanto eu leio esse trecho da palavra do Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, as torrentes de impiedade me atemorizam. Correntes de Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o nome na minha angústia. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quando nós chamamos pelo Senhor, Ele nos ouve e Ele está pronto para nos salvar. Faça prova disso, meu querido, minha querida, ainda nessa semana. Certamente você terá ocasião de invocar o seu nome e saiba que Ele está bem de perto, bem presente e atuante em nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus celestial, nós temos a certeza da Tua presença conosco porque a Tua palavra nos promete isso. Sabemos, Pai, que nós não temos outro senão a Ti, onde podemos recorrer e experimentar a libertação do mal que nos aflige. E por isso nós nos achegamos diante da Tua presença, com louvor e expressão de adoração nos nossos corações e nos nossos lábios. Recebe, Senhor, o nosso louvor agora nesse instante. E pedimos, Senhor, que esteja nos salvando e nos poupando do mal. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora o momento de poder louvar justamente o nosso Deus. Faça isso junto com a sua família, onde você estiver. Faça com que Deus saiba do grande amor que você tem para com a libertação que Ele tem efetuado na sua vida. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Sim, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor
salvação, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Oi, tia Kelly, tudo bem? Eu vou falar aqui. Olha, eu não queria que as atividades acabassem. Que as atividades podiam continuar porque a gente aprendia mais da palavra do Senhor. E a gente seguia mais os caminhos.
E as atividades são muito boas para as crianças porque elas não ficam sem fazer nada. Também tem as atividades da escola, mas essa semana mesmo a gente não vai pegar. E era bom elas atividades. Começar assim a partir de manhã e nunca acabar, até esse coronavírus acabar. Eu aprendo muita coisa na igreja. Eu aprendi a história mais de Jesus. Antes eu não sabia muita coisa. É muito bom porque a gente aprende a seguir os caminhos de Jesus. Aí a gente aprende mais, aí a gente vai passando. Quando a gente cresce, vai contando para outra pessoa. Aí vai passando de geração em geração. Essa foi a minha opinião e as atividades não podiam acabar. A minha opinião é que as tarefas não acabassem, porque as tarefas é muito boa para as crianças, porque as crianças faziam alguma coisa, as crianças escreviam, pintavam, e elas contavam as histórias da Bíblia, essas coisas, e etc. Eu tô com muita saudade de vocês, e é isso. Tchau. Kelly, tudo bem? É um prazer imenso. Estou aqui falando com a senhora, que hoje eu vou mostrar as minhas atividades que eu fiz, que a senhora passou na minha casa e entregou. Bem, que eu queria fazer na igreja, bem alegre, com todos os meus amigos, mas só que a senhora passou para a minha casa por causa dessa pandemia. Então eu gostei muito das minhas atividades, foi muito legal a vibração que você trouxe pra gente do Dia das Mães. Eu gostei muito e foi muito legal. E essa aqui foi a primeira atividade, essa eu fiz também, essa também eu fiz. E essa eu gostei muito porque foi dos desenhos e eu gosto muito de pintar. Então, tomara, né, que essa pandemia do coronavírus acabasse e a gente fosse para a igreja, todo mundo feliz, alegre, e fosse buscar a casa de Deus. Eu amei muito as minhas atividades, a que a senhora passou, já 2 vezes eu gostei bastante. Então foi isso, espero que a senhora tenha gostado. Tchau. Tem esperança, um dia chega lá. Nos ensina a persistir, a sonhar. Mas quem acredita tem esperança e um dia chega lá. Alexandre e Kelly são os nossos missionários no sertão da Bahia e eles desenvolvem todo um trabalho voltado para aquela comunidade. Nós temos visto um pouco do trabalho deles atuando junto com as crianças, mas não é só na vida delas, é na vida de todos que ali estão junto com eles. E as nossas ofertas, as nossas contribuições são usadas justamente para manter pessoas como Alexandre e Kelly. E é um privilégio nós podermos contribuir. Nós temos visto como Deus tem cuidado de cada um de nós. As nossas vidas nós não temos experimentado de nenhuma forma alguma falha por parte de Deus. Nós temos uma promessa dele, um Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Ele nos lembra: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E ele certamente estará nos recompensando, não apenas materialmente, mas nos recompensando com todas as suas dádivas em todas as áreas do nosso viver. Eu quero lembrar que a sua generosidade faz a diferença na vida de muitos. Aqui perto da nossa igreja, aqui longe dentro do Brasil e no outro lado do mundo, através da nossa força missionária. Seja um dizimista, faça prova daquilo que Deus está nos dizendo e nós podemos ter o privilégio de juntos sustentar a sua obra e receber as bênçãos de Deus. Você tem aqui na tela todas as informações bancárias para uma transferência, o aplicativo no seu smartphone você também pode usar, mas não deixe de contribuir nesse instante. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor o privilégio de ofertar. Pai querido, eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que tem sido fiel em devolver a Ti, mesmo em meio a todo esse momento. Nós entendemos que da sua mão nós recebemos toda boa dádiva. E nós temos recebido de fato as nossas provisões diárias. Obrigado. Use, Senhor, as nossas contribuições para engrandecer o seu nome, para fazer com que ainda os povos estejam sendo abençoados e que
ouçam falar de Jesus, aquele que os ama e que os liberta. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você já sabe que juntos nós somos mais fortes. A palavra fala de uma corda de 3 dobras. A gente sabe que quando nós estamos juntos, Deus vai fortalecendo ainda mais. E queremos estender uma oportunidade a todos que nos assistem de se conectar conosco. Quem sabe você já faz parte de um grupo, ou pelo Zoom, pelo WhatsApp, um grupo de apoio, onde você tem encontrado ali um refúgio, onde você pode compartilhar junto, orar junto e experimentar toda a graça de Deus ministrada ao seu coração a partir de se conectar. Mas quem sabe você que nos assiste ainda não fez isso. E queremos te dar essa oportunidade. Use o número do WhatsApp que está agora na tela. Faça agora uma pequena mensagem, escreva para nós dizendo: eu quero fazer parte, está aqui o meu nome, está aqui os meus dados, eu quero me conectar com alguém, porque eu não posso passar nem mais um dia sozinho, eu preciso de ter a graça de Deus através desse convívio. Use agora esse momento, enquanto nós vemos agora algumas cenas desse convívio que nós temos experimentado entre nós. Mande o seu recado e nós teremos a felicidade de incluí-lo junto conosco. Deus abençoe a sua vida através de se conectar com o povo de Deus. Santo Senhor poderoso, Santo é nos altos céus, toda a terra se prostre sobre tudo Ele é Senhor.
portas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao leão, todo joelho dobrará. Esse amor tão grande, eu levo-me
Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de muito aprendizado. Eu tenho procurado, nos últimos 5 domingos, nos cultos à noite, falar sobre aquilo que eu considero assim algumas lições da quarentena. Último domingo de abril, eu falei sobre tempo para todo propósito, Eclesiastes 3. Aprendemos que a vida tem ciclos, é importante reconhecer esses ciclos, entender a dinâmica da vida, aceitar os ciclos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, entender, aceitar e tirar proveito dos ciclos dessa dinâmica da vida. Depois falamos sobre aprendendo a esperar, quando eu enfatizei que o tempo de Deus, a maioria das vezes, ou na maioria das vezes, é diferente do nosso e muitas das vezes parece mais demorado. Depois, na terceira semana, falamos sobre na escola do deserto, quando aprendemos que há uma dependência, precisamos desenvolver a dependência de Deus, a purificação das motivações e gratidão a Deus. Quarta semana, vaso nas mãos do oleiro, isto é, que Deus está realizando uma obra em nossa vida, Ele é o oleiro, nós somos o barro em suas mãos e devemos ser moldáveis à obra de Deus na nossa vida. E a semana passada, o tema foi vendo a vida da perspectiva de Deus, lições da vida de José. Com ele nós aprendemos que é possível e necessário ver a mão de Deus nas adversidades da vida. É preciso olhar de uma perspectiva mais ampla, da perspectiva de Deus, para enfrentar os tempos de adversidade e desfrutar dos tempos de prosperidade. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Quero falar sobre aprender a viver contente, ou o segredo do contentamento. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, que já nós vamos ler. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, atendendo a uma visão do Senhor, uma convocação de um ser que a ele apareceu, um ser celestial, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, verso 9. Em obediência a esta visão que ele teve em Troade, ele procurou em direção à região da Macedônia e ele chegou na cidade de Filipos, que era a mais importante cidade daquela região. E lá em Filipos ele pregou o evangelho, é verdade, recebendo muita oposição, mas lá tivemos a conversão de Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela se converte. Nós tivemos também, por causa da perseguição, a prisão do apóstolo Paulo e de Silas, seu companheiro de viagem, mas lá na prisão o carcereiro se converte, depois toda a família do carcereiro. Então, a despeito da perseguição, a viagem missionária de Paulo em Filipos foi muito bem sucedida e a igreja de Filipos, os filipenses, eram muito amados pelo apóstolo Paulo. A sua segunda viagem missionária ocorreu por volta do ano 51. Por volta do ano 53, entre 53 e 58, nós não sabemos a data exata, Paulo, agora preso, provavelmente em Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos. E nessa carta, 4 capítulos, o tema principal, o tema central é a alegria. Ele fala o tempo todo da alegria que nós temos a despeito ou apesar das pessoas, das circunstâncias, das situações da nossa vida, apesar da luta com a ansiedade, apesar da questão da luta pela sobrevivência. Ele vai dizendo da alegria em meio à nossa vida. E no capítulo 4, na segunda parte, o apóstolo Paulo escreve para agradecer uma oferta que ele havia recebido para o seu trabalho por intermédio de Epafrodito, foi o emissário, ele recebeu a oferta e essa oferta muito abençoou. Mas nos versículos 10 a 20, que eu leio agora, Paulo agradece a oferta, mas fala sobre como ele havia aprendido a viver contente. Por isso, aprender a viver contente. Ele fala do segredo do contentamento. Efésios capítulo 4, versos 10 a 20, nós lemos o seguinte:
Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o tema de hoje é aprendendo a viver contente, o segredo do contentamento. O apóstolo Paulo escreve essa carta e quando ele usa a expressão eu aprendi a estar satisfeito ou eu aprendi a estar contente, é o que ele diz no verso de número 11, aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Ele usa uma palavra muito interessante, uma palavra que só é utilizada como adjetivo, uma única ocorrência no Novo Testamento. É a palavra autacres, da onde vem a nossa palavra autacreia, né? Ou autarquia, no português, que significa autossuficiência. Então, nós conhecemos, o que é uma autarquia? A autarquia, na administração pública, é uma entidade governamental que goza de autonomia financeira e administrativa. Por exemplo, no Brasil nós temos, no governo federal, o INSS, e INSS é uma autarquia, as agências reguladoras como a Anatel, a Anvisa, as universidades federais são autarquias, ou seja, fazem parte do governo, mas elas são independentes, têm autonomia ou autossuficiência de autarquias administrativa e financeira. No estado de São Paulo, que em todo o estado temos autarquia, no estado de São Paulo, por exemplo, o DETRAN, o DR, as universidades públicas, Unicamp, USP, Unesp, são também autarquias, têm autonomia. Temos na cidade de Campinas algumas autarquias, que, por exemplo, a CETEC e temos a Camprev, são autarquias, que é a Camprev, que cuida da previdência dos funcionários públicos. Então, quando Paulo usa essa expressão autarqueia, que é de onde vem a palavra autarquia, ele está dizendo de suficiência própria, de autossatisfação. Agora, é interessante, ele está dizendo de algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então ele está dizendo, quando ele diz assim que ele aprendeu a viver satisfeito ou contente, autarquês, ele está dizendo assim, há algo no meu interior, e nós vamos aprender isso hoje, aqui no meu coração, que me faz saber que é suficiente, eu tenho o suficiente. Uma única ocorrência como adjetivo no Novo Testamento aparece duas vezes depois como substantivo, no sentido de, na verdade, você também viver contente, com a mesma ideia, satisfação, contentamento, em 2 Coríntios 9:8, 1 Timóteo 6:6, quando diz que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Para Paulo, contentamento, autarqueia, era a capacidade dada por Deus que o tornara
pronto, capaz, apto para enfrentar toda e qualquer situação da vida. Ele diz, eu aprendi a viver ou a estar satisfeito. E aí quando ele diz, eu aprendi, ele está nos dizendo, queridos, que a gente pode aprender a ser contente. Ninguém nasce contente ou com contentamento. Ninguém, ao se converter, automaticamente se torna alguém completamente marcado pelo contentamento. É um aprendizado. Quando ele diz assim, aprendi a estar satisfeito, ele está dizendo assim, foi um conhecimento adquirido ao longo da minha vida, nas mais variadas situações. Não é algo, como disse, que ele assimilou logo ao se converter, foi um processo de Deus na sua vida. E no verso 12, ele diz também, ele usa uma outra expressão, eu tenho experiência diante de qualquer circunstância. Verso 11, eu aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Verso 12, eu tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas. Aqui a expressão que ele está usando é, eu descobri o segredo, eu aprendi a fórmula, eu sei qual é a receita, essa é a ideia. A expressão que ele usa aqui é como uma expressão usada pelas religiões de mistério, alguém ser iniciado e ter acesso a um segredo. Ele diz assim, eu aprendi o segredo, eu aprendi a fórmula, eu sei agora qual é a receita de viver contente. Contentamento, queridos, significa ter conteúdo. Contente é aquele que tem conteúdo em si mesmo, é alguém capaz de desfrutar do momento. Portanto, guardem isso. Contentamento, aprender a viver contente. Contentamento é a capacidade de estar satisfeito, de adaptar-se em qualquer situação. Esse contentamento que Paulo diz, autarqueia, ele está nos dizendo, não se explica, não depende de circunstâncias favoráveis e confortáveis na nossa vida, mas é uma postura de coração, é uma postura que vem do nosso interior. É uma pessoa que é contente, que tem contentamento, é uma pessoa que não depende de estímulos externos, de fatores externos para viver satisfeito. É alguém que é abalado cada vez menos pelos fatores externos. São pessoas que não dependem dos insumos externos para dizer assim, vou ser feliz ou contente, satisfeito ou não. Quando aprendemos a estar contente em qualquer circunstância, isso tira o poder do inimigo sobre a nossa vida. Tira a habilidade que ele é especialista em nos frustrar, em produzir em nós descontentamento. Aliás, produzir descontentamento é seu alvo maior, desde Gênesis capítulo 3. É fazer com que o ser humano, como Adão e Eva, começaram a duvidar de que Deus era bom, ficaram descontentes com o cuidado de Deus e o plano de Deus para as suas vidas. Quando nós aprendemos, quando nós adquirimos experiência em viver satisfeito em toda circunstância, nós encontramos aquilo que eu chamo de uma estabilidade e nós frustramos os ataques do inimigo sobre a nossa vida. Contentamento é a capacidade de exercer domínio sobre o seu estado de espírito, de tal maneira que os fatores externos que tendem a nos abalar sejam em número cada vez menor. Como nós precisamos desse aprendizado, como nós precisamos praticar isto nesse tempo que estamos vivendo, quando somos tentados a viver descontentes, dadas as condições não favoráveis em grande medida que temos vivido. Nesse momento, nós precisamos redescobrir, precisamos aprender a viver contentes, precisamos aprender o segredo do contentamento. Mas eu quero dizer para vocês hoje à noite, meus irmãos, e mostrar que esse contentamento do apóstolo Paulo não era uma atitude comum dos filósofos da época, que era a atitude estoica, que é não se importe. Porque no estoicismo, nessa corrente filosófica, a ideia era não se importe, não se importe. E ao não se importar, você não vai ser abalado, não.
O apóstolo Paulo diz que ele tem bases para o seu contentamento. Ele fala de onde vem a sua estabilidade, o que o mantinha estável e não flutuando de acordo com as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Eu quero, para explicar isso, usar a ilustração dada por Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, ele foi pastor em Chicago por muitos anos, escreveu comentários bíblicos de todo o Novo Testamento, do Antigo Testamento também, e no seu comentário do livro de Filipenses, ele compara, faz uma comparação para mostrar as diferenças entre um termômetro e um termostato. Pensa aqui um pouquinho. Talvez termômetro você se lembre bem. Talvez termostato você nem lembra o que é. Então vamos pensar aqui. O que é um termômetro e o que é um termostato? E o Warren Wiersbe fala um pouquinho sobre isso para dar a ilustração. O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. Por exemplo, é muito comum para saber se alguém está com febre. O termômetro, a função dele qual é? É um aparelho para medir as variações, para medir a temperatura. Um termostato. O termostato é um dispositivo que controla as variações de temperatura de um sistema, procurando manter a temperatura constante. O termostato é um instrumento que tem a função de impedir que a temperatura de determinado sistema varie além ou acima de alguns limites estabelecidos. Então, ou seja, o termostato ele tem todo um mecanismo, ele tem, além do sensor, um controlador de temperatura que vai permitindo que esses aparelhos, por exemplo, como um refrigerador, mantenha a temperatura, um ferro elétrico, um ar-condicionado e muitos outros equipamentos. Então, vamos lá. De um lado, um termômetro, cuja função é medir a temperatura. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos um termostato, que ele tem um sensor que mede, mas a função dele é manter a temperatura num certo limite. Não permitir que a temperatura fique oscilando. O apóstolo Paulo, ele se comportou como alguém que fosse aí um termostato. O apóstolo Paulo compartilha o segredo de viver contente, o segredo do contentamento, porque a sua vida, diz ele, não dependia das circunstâncias exteriores. Ele não está dizendo que elas não o afetavam, ele não está dizendo que ele é indiferente, ele não está dizendo que ele não sentia, mas a pessoa que aprendeu a viver contente é a pessoa que depende cada vez menos dos fatores externos, e os fatores externos podem causar até uma oscilação na temperatura, mas como um termostato, logo encontra o equilíbrio. O apóstolo Paulo, então, ele fala que ele aprendeu, ele descobriu o segredo de viver contente, ele aprendeu e ele adquiriu experiência, e ele fala que ele vivia contente, porque sua vida estava baseada em 3 recursos que encontramos em Deus para viver com contentamento. O primeiro recurso, que ele fala aqui no capítulo 4, eu chamo de providência de Deus, ou, uma expressão mais conhecida, o controle de Deus sobre as circunstâncias da história e da nossa vida. O primeiro recurso espiritual, no qual Paulo baseava o seu contentamento, ou de onde adivinha o seu contentamento é o controle de Deus sobre a sua vida, é a providência de Deus. Queridos, quando eu falo de providência, que é um termo teológico, é uma doutrina bíblica, eu estou dizendo que Deus ordena as circunstâncias e as situações a fim de cumprirem os seus propósitos. Mesmo aquelas situações que são causadas pelos homens, não fogem, não extrapolam o limite de Deus. Deus controla todas as coisas. Deus cuida de todas as circunstâncias. Como nós vimos já na história de José, José aprendeu de maneira extraordinária. Quando ele está diante dos seus irmãos, Gênesis 45 revela isso, e aí ele começa a conversar com eles, e ele se revela dizendo que ele era José, ele diz assim, não vos entristeçais, ele diz assim, porque foi Deus quem me trouxe para o Egito. Em outras palavras,
ele não está justificando a maldade dos seus irmãos. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo a maldade dos seus irmãos não frustrou o plano de Deus, mesmo a maldade dos seus irmãos não suplantou a providência, o cuidado, o controle de Deus sobre a história e sobre a sua vida. Lá no capítulo 50, verso 20 também, ele fala, vocês, meus irmãos, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus providente, é um Deus que controla, é um Deus soberano. Então, por providência, estamos dizendo que é reconhecer a mão de Deus governando e predominando sobre as situações da vida. Como é que nós encontramos contentamento numa vida que as circunstâncias variam com tanta frequência? Que nós temos tantos estímulos que podem mexer com o nosso bem-estar, até com o nosso humor. É nós lembrarmos, queridos, da providência de Deus, que Deus está no controle, que Deus nada foge, Ele não deixou o mundo aqui por conta própria, nada foge à sua autoridade, e Ele está cuidando de cada coisa e particularmente escrevendo a nossa história. Foi assim que José aprendeu, ele viu a vida da perspectiva de Deus, porque ele queria um Deus providente. A providência, o apóstolo Paulo diz, foi que fez com que ele pudesse se alegrar e viver contente, queridos. Paulo experimentou essa providência de Deus em sua vida e ministério o tempo todo. Foi ele quem escreveu Romanos 8:28. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. Na sua vida ele viveu isso, por isso ele detalha, e ele afirma isso, ele declara isso, queridos. Ele viveu. Aos Filipenses, no capítulo 1, verso 12, ele diz, olha, vocês estão tristes porque eu estou preso? Saibam que as minhas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho. Deus é Deus providente, Deus está cuidando, queridos. E aqui nesse texto, quando ele... no capítulo 4, ele agradece a oferta, ele fala que muito obrigado porque vocês renovaram, verso 10, o vosso cuidado para comigo, cuidado do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Ao falar desse cuidado, da oferta que ele recebeu, ele está dizendo o seguinte, ele sabe que foi Deus quem despertou o interesse da igreja em Filipos pelas necessidades dele e pudesse providenciar essa oferta. Então foi Deus quem colocou no coração da igreja em Filipos para ajudar o apóstolo Paulo. A oferta chegou na hora que ele precisava, porque havia a providência de Deus. Eu amo essa expressão, ele disse, vocês estavam lembrados, vocês queriam me ajudar, só não tinham oportunidade. Muitas vezes hoje nós temos oportunidade, mas falta interesse. Nós temos que saber que nesse tempo especial temos tanta oportunidade e para que as necessidades sejam atendidas, precisa haver também interesse, como a igreja dos Filipenses. Ele fala assim, ninguém comunicou comigo, ninguém se associou comigo, ninguém se lembrou de mim, mas vocês se lembraram. Providência de Deus significa que a nossa vida não é uma série de casualidades. Eu, da minha vida, tenho experimentado isso. Quantas situações, minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida ministerial, em que eu tenho visto a providência de Deus. Eu, semana após semana, sou abençoado com situações providenciais. Na vida do cristão, nada acontece por casualidade. Eu gosto de uma expressão que aprendi chamada divine appointments. São encontros divinos, são encontros marcados por Deus, são situações que Deus cria. Eu, na minha vida pessoal, familiar e ministerial, tenho visto essas situações que foram preparadas por Deus. Essa semana mesmo, um irmão me ligou dizendo, pastor, eu quero ajudar uma missionária e eu gostaria de saber como eu posso ajudá-la, o que ela está precisando. E, na verdade, esse telefonema foi resposta a uma necessidade urgente e esse irmão foi tocado por Deus para fazer essa ligação e poder se envolver. Quantas situações! Nós, essa semana, fizemos algumas doações aqui de móveis que nós temos na igreja e pessoas nos agradecem dizendo, olha, a bênção de Deus, foi providência de Deus, tantas situações. Muitas vezes, queridos, eu recebo um telefonema com uma palavra de encorajamento no dia e na hora que eu preciso. E eu considero isso um
um agendamento divino. Foi Deus quem fez isso, não é por acaso. Deus é um Deus providente. Paulo agradece a oferta, mas diz assim: vocês mandaram a oferta, muito obrigado, mas por causa da providência de Deus. Foi Deus quem os incentivou, os motivou a enviar essa oferta. E que nós possamos então desfrutar dessa alegria de também sermos alvo da providência de Deus, mas ao mesmo tempo, queridos, sermos usados por Deus para ser a providência de Deus na vida de outras pessoas. É bom viver assim, é bom viver como igreja, uma igreja missionária, que atende aos missionários, e os missionários agradecem assim: obrigado, chegou na hora certa. É bom estar atento nesse tempo com as nossas próprias necessidades, erguer a cabeça e olhar as necessidades de outros, e dizer: Senhor, usa-me, como o Senhor usou os filipenses para providenciar alguma coisa. Um Deus providente que nos usa. Deus é providente, usando circunstâncias e pessoas para ir ao encontro de uma necessidade. Paulo diz: eu aprendi a viver contente, porque eu tenho um recurso espiritual maravilhoso que está aqui no meu coração. Eu creio num Deus providente. O segundo recurso espiritual que Paulo tem é o poder de Deus. Ele fala, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aqui, novamente, aqui ele está usando essa expressão do autossuficiente, mas é interessante, ele está dizendo o seguinte: diferentemente dos filósofos estoicos, que usavam autacres para dizer assim: olha, nós nos bastamos, somos autossuficientes, Paulo diz que, na verdade, a sua suficiência, ele diz isso literalmente em outro texto, a minha suficiência vem de Deus. Ele não usa a expressão autacres para dizer assim: eu sou o suficiente. Não, a minha suficiência vem de Deus. E aqui ele fala: vem do poder de Deus. Queridos, o segundo recurso espiritual para aprendermos a viver a vida contente é o poder de Deus na nossa vida. É o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é um versículo usado muito equivocadamente pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade acha que pode tudo, ou seja, tem direito a tudo, você pode ter sucesso, saúde, riqueza o tempo todo. Eles acham que é ter, ter e ter. Mas não é isso. Esse é um versículo que está nos dizendo que o que eu posso, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso viver com fartura e eu posso viver também em tempo de escassez sem ter o meu contentamento abalado. Eu posso, porque eu estou firmado no poder de Deus. O poder de Deus me ajuda a viver em tempos de escassez, em tempos de fartura, feliz, contente, satisfeito, que nem necessariamente precisa ser a alegria. Eu posso até estar triste por um motivo, mas ter o contentamento que vem do Senhor, porque vem o consolo do Senhor é o meu contentamento, é viver contente. Paulo diz: o poder de Deus é que me capacita a viver cada uma dessas situações. Então ele agradece a oferta, queridos, capítulo 4, e aqui, verso 10 e 11, o verso 11, ele agradece a oferta, diz assim: não digo isso, ele agradece que eles lembraram dele, mandaram a oferta, não digo isso por causa de alguma necessidade, porque já aprendi a estar satisfeito em toda circunstância que me encontro. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu quero dizer a você que por mais que eu tenha ficado grato por essa oferta, e até alegre essa oferta, eu não dependia dessa oferta para viver contente, porque o meu contentamento eu encontrei no poder de Deus. Meu contentamento está firmado no poder de Deus. O meu contentamento não vem de pessoas. O meu contentamento não depende de circunstâncias. O meu contentamento não depende de recursos financeiros. O meu contentamento está firmado no poder de Deus. Era o poder de Deus que habita nele que lhe dava esse contentamento. Paulo era um termostato e não um termômetro. Termostato. E você, é mais termostato ou termômetro? Como é que está a sua vida? Você está dependendo muito das circunstâncias, do que as pessoas fazem, dizem? Eu quero dizer a você, as circunstâncias podem estar roubando o seu contentamento. Pessoas podem estar roubando o seu contentamento. Então, você tem que estar atento a isso.
Quantas pessoas não vivem contentes se não tiverem as suas necessidades atendidas o tempo todo? Há pessoas que não conseguem viver contentes se não se lembrarem dele o tempo todo, não ligarem para ele o tempo todo, entendeu? Porque ele está dependendo de coisas externas. Por mais importante que seja o cuidado mútuo, por mais importante sejam as circunstâncias, quero dizer a você que o teu contentamento tem que estar no poder de Deus. Poder de Deus. Eu gosto de pensar nossa vida cristã como sendo uma árvore. E a gente olha para aquela árvore bonita, frondosa, e você fala assim, olha, uma árvore saudável. Mas há uma parte da árvore que é a mais importante que a gente não consegue ver, que são as raízes. E as raízes têm que estar saudáveis. Quantas árvores não suportam o vento porque estavam com as raízes podres? Mas quantas árvores suportam um vento forte porque as raízes são profundas e saudáveis? Se a nossa fé não for como essas raízes fincadas no Senhor, no poder do Senhor, nós não suportaremos as pressões da vida. A nossa vida tem que ser como uma árvore, como diz o texto, plantada junto aos rios, que tem que estar ali e os frutos aparecerão. Se nós formos como uma árvore, nós enfrentaremos as pressões da vida. Paulo, então, está dizendo, olha, eu quero dar uma boa notícia. Meu contentamento, eu aprendi a viver contente porque eu conheço o poder de Deus. Um Deus para quem nada é impossível. Um Deus que nada é difícil. E eu posso todas as coisas, isso é, eu posso enfrentar toda e qualquer situação, se o poder de Deus que está em mim for acionado, estiver se revelando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como cristãos, temos dentro de nós o poder de Deus para lidar com as pressões da vida. O apóstolo Paulo então está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente. Eu descobri o segredo do contentamento, porque eu confio na providência de Deus. Deus está no controle da história e da minha história. Porque eu tenho dentro de mim um poder que é o poder do Espírito Santo habitando em mim, que me ajuda a enfrentar toda e qualquer situação, inclusive as mais difíceis da vida. E, em último lugar, ele nos diz que ele também estava aprendendo a viver contente, porque ele aprendeu uma terceira lição. Ele confiava nas provisões de Deus. Ele confiava nas provisões de Deus. E aqui, queridos, ele, ao falar dessa provisão de Deus, versículos 14 a 20, ele fala da oferta que eles haviam enviado para ele, e ele agradece, versos 14 em diante, e ele fala que essa oferta, queridos, é como um fruto. E ele fala, versículo 16, eu estando em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2 vezes. Não que eu procure, diz verso 17, doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Ele usa a expressão fruto, isso é, vocês, queridos, ao mandarem uma oferta, estavam fazendo em mim um investimento, porque ele fala aqui a linguagem financeira, para que vocês recebam um crédito. Vocês investiram e esse investimento tem retorno. E eu não estou procurando doações. Eu, na verdade, estou feliz porque isso amplia o crédito de Deus na vida de vocês, queridos. Aliás, a Bíblia fala dessa expressão de crédito, de lucro. Paulo, 1 Timóteo 6,6 diz que grande fonte de lucro é a piedade, a vida correta diante de Deus, com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas além de fruto, isso é, investimento que dá crédito, ele fala que ele recebeu a oferta como um sacrifício espiritual. E ele fala aqui, a partir do verso 18, tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele está dizendo aqui da ideia de uma oferta colocada no altar. E ele olhou para aquela oferta que ele recebeu como uma oferta, como um culto ao Senhor, como a oração, como cantar, como ler a Bíblia, como qualquer ato litúrgico. Ele recebe uma oferta ao Senhor. E ele fala, um sacrifício. Agora, eu quero dizer a vocês que Paulo aqui está dizendo, olha,
Eu não recebo essa oferta como sendo uma oferta que veio simplesmente dos filipenses. Na verdade, ele olhava, e aqui é o terceiro recurso espiritual, ele olhava aquela oferta como sendo a provisão de Deus para a sua vida. Deus supriu as suas necessidades por meio da oferta dos filipenses. Embora a oferta dos filipenses era oferta de Deus por meio dos filipenses. Aquela oferta dos filipenses era o cumprimento da promessa de que Deus jamais nos desamparará, jamais abandonará. Não é o que diz Hebreus 13:5? Não vos deixarei, nem vos desampararei. Não é o que Paulo diz a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, para não confiar na riqueza, mas confiar em Deus que nos dá gratuitamente todas as coisas. Não é que a Bíblia diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, o contentamento de Paulo se baseava na provisão de Deus, ou em um Deus que provê. Para usar a linguagem que Abraão usou, Abraão caminhou com Deus crendo na providência de Deus. Cada momento, inclusive naquele momento em que ele está prestes a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Quando perguntaram, cadê a oferta, onde estava o animal? Ele apenas diz, Jeová Jiré, Deus proverá, o Senhor proverá. Abraão viveu confiante na providência de Deus, nas provisões de Deus. E Paulo também, ele confiava na provisão de Deus. O contentamento, queridos, aprender o contentamento é o resultado da confiança da provisão de Deus. É a confiança no cuidado de Deus. A falta de fé, a cobiça, a inquietação, na verdade é você não confiar e não estar satisfeito com o cuidado de Deus na sua vida. Paulo diz, o terceiro recurso espiritual que me faz viver contente, eu aprendi a viver contente, com contentamento, é porque eu creio nas provisões de Deus. E aí ele diz, verso 19, um verso lindíssimo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ele está dizendo aos filipenses, o mesmo Deus que está suprindo as minhas necessidades, vai suprir as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Queridos, em época de crise, tem algo melhor do que lembrar que nosso Deus é um Deus que provê, o Jeová Jiré, é o Deus de toda a provisão, o Deus que tem os celeiros cheios, o Deus que é dono da prata e do ouro, que nada lhe falta. Nós precisamos reafirmar a nossa crença para não perdermos o contentamento num Deus da provisão, o Jeová Jiré. Paulo dizia isso. Queridos, aprendendo a viver contente, ou o segredo do contentamento. Contentamento, vamos lembrar aqui, é um estado de alma que aprendeu que possui em Cristo tudo quanto lhe é necessário para a sua alegria. Contentamento é um estado de alma que descobriu que possui em Cristo tudo quanto lhe é necessário para a sua alegria. É o que diz o pastor Ricardo Barbosa, presbiteriana do Planalto, em Brasília. O apóstolo Paulo, ele era um termostato. Ele diz, as circunstâncias não abalam a temperatura do meu contentamento. Podem oscilar um pouquinho ali, mas eu logo me lembro, porque o meu contentamento, o estar satisfeito, não depende das circunstâncias, não depende das circunstâncias para viver contente, nem de circunstâncias, nem de pessoas, nem de ofertas. Os recursos que habitavam o coração de Paulo o livraram da dependência de fatores externos para viver contente. Seus recursos, que são os nossos recursos, porque é para todos os cristãos, são a providência de Deus, o Deus que está no controle, o Deus que está escrevendo a história, o poder de Deus que não tem limite e a provisão de Deus que é abundante. Portanto, eu diria a você, contentamento é confiar, é viver confiando na providência, no poder e na provisão de Deus. Esses recursos capacitaram Paulo a viver uma vida contente e podem nos capacitar a lidar com todas
e quaisquer circunstâncias da nossa vida. Mas é importante aprender. Ele fala assim, eu aprendi, tem que caminhar um pouco. Eu adquiri experiência. E estamos vendo um momento para ter isso em prática. Porque o contentamento é você confiar na providência de Deus, no poder e na provisão de Deus. À luz disso, nós precisamos terminar e podemos terminar lendo o que Paulo diz no versículo 20. Depois de, eu creio, escrevendo isso, e ele vendo tudo isso encarnado na sua vida, e eu, quando essa semana refleti sobre esse texto, vendo quantas vezes Deus tem sido um Deus providente, quantas vezes o seu poder se manifesta na minha vida pessoal, familiar e ministerial, quantas vezes a sua provisão tem se manifestado, quantas vezes tem nos usado, a minha igreja, para ser a provisão para outros. Paulo, talvez ao escrever, fez um retrospecto da sua vida, e ele estava numa prisão, mas ele fala, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, ao nosso Deus, providente, todo-poderoso, ao nosso Deus, que provê todas as coisas, realmente, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos terminar esse culto cantando que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida contente. Em Cristo e somente em Cristo nós temos os recursos espirituais. Que Deus te abençoe e dê uma semana muito abençoada. Vamos cantar ao Senhor, fazendo dessa canção a nossa oração, e que Deus nos abençoe. Amém. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Palavra abençoada que nós ouvimos,
momento tão gostoso de podermos fechar cantando juntos, e que Deus continue a fazer prevalecer a sua palavra nas nossas vidas, nos nossos corações, para a honra e glória dele e para que nós possamos nos fortalecer ainda durante essa semana. Eu quero convidá-lo a estar de volta junto conosco. Quinta-feira, sempre a partir das 19h30, você tem novo encontro conosco, no nosso culto de oração, no meio da semana, para você poder se fortalecer novamente, para poder chegar no próximo domingo juntos também. Esteja conosco, marque no seu calendário, que Deus esteja trazendo de volta para poder estar aqui junto conosco. Oremos juntos. Ó Pai, somos gratos, pois tudo que experimentamos agora, nesse momento juntos, sabemos que veio direto de Ti. Agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção da comunhão do Seu Santo Espírito esteja cobrindo a nós hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma ótima semana, Deus continue a trabalhar na sua vida e nos vemos na quinta-feira.